Que bom, que alegria. Muito obrigado mesmo. Glória a Deus. Gente, meus irmãos queridos, nós então vamos ouvir o pastor Idauro. Pastor Idauro é bacharel em teologia, com pós-graduação em teologia contemporânea, é mestrado em ciências da religião e especialização em história da igreja. É professor de teologia e história em seminários congregacionais e interdenominacionais. E é pastor da Igreja Congregacional de Niterói, no Barreto. Um grande amigo, um irmão querido, tem a palavra por 1 hora. Vamos receber nosso Amém. irmão. Obrigado. Boa noite, queridos. Graça e paz. Estão me ouvindo bem? Amém? Pode aumentar? Amém, queridos. Melhorou? Não? Estão pedindo para aumentar aí o som. Cadê o varão do som aí? Melhorou? Ainda não? Amém, queridos. Deixa eu me apresentar. O pastor Carpenter, Eduardo Carpenter, me apresentou. Meu nome é Dauro, né? Nome diferente, porque é o nome do meu pai, eu sou Júnior. Não me pergunte de onde vem esse nome, porque eu não tenho a mínima ideia, né? Quem poderia explicar a origem desse nome já morreu há muito tempo, que era minha avó. E meu pai não sabia também dizer o significado. Então, meu nome é Dauro, sou pastor da Igreja Congregacional de Niterói, ali no Barreto, pertinho, ali em frente ao Carrefour. Se algum dia você estiver em Niterói, puder nos fazer uma visita, quiser estar conosco, localizando o Carrefour, você localizou a Igreja Congregacional de Niterói, fica praticamente em frente, né? E sou casado, tenho 40 anos de idade, 10 de ministério ordenado, de fato. Minha esposa está aqui, Sandra, cadê ela? Sandra está aqui, fica de pé, Sandra, para que a gente conheça. E a minha filhinha, Simone, fica de pé, Simone. Simone, de 7 anos de idade, minha única filha, também está aí. Herdeira de todas as coisas, especialmente das dívidas, né? Queridos, alegria imensa. Pastor Paulo César, um prazer estar aqui com os irmãos. Pastor Eduardo Carpo também. Pastor Paulo, não nos conhecemos pessoalmente. Já estive aqui na época do saudoso, não saudoso porque ele não faleceu ainda, mas a igreja deve lembrar do reverendo Samuel Doctória, né? Esteve aqui há alguns anos. Naquele culto, eu não sei quantas vezes ele veio aqui. Na última vez que ele veio, eu estava presente. Pude até conversar um pouquinho com ele. Quando eu me identifiquei como congregacional, ele perguntou, Fluminense, Igreja Fluminense? Eu, não, congregacional, mas é a mesma coisa, Igreja Fluminense. Ele manda um abraço para Paulo Leite. Paulo Leite está com moral, né? Cheguei, pastor Paulo, mandaram um abraço para o senhor, pastor Paulo. Quem? Samuel Doctória, né? Grande homem de Deus. Eu estive aqui naquela ocasião e acompanho o ministério do pastor Paulo César pelas canções maravilhosas que abençoaram a minha vida desde da conversão com 19 anos de idade. A minha mãe também gostava demais das canções do pastor Paulo. E o Eduardo, amigo, já trabalhamos juntos no departamento de educação. Eu vim compartilhar com os irmãos, fui convidado para falar de um fenômeno que tem acontecido não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Vamos falar da nossa realidade, da realidade da igreja brasileira, e de acordo, a gente vai ver isso daqui a pouco, de acordo com os estudiosos, os sociólogos e historiadores da igreja, o tema que eu vou trabalhar está relacionado com o maior fenômeno ou fenômeno mais controvertido dos últimos anos no seio da igreja mundial e também, óbvio, da igreja brasileira, que é o movimento dos desigrejados, dos sem igreja. Mas antes de nós começarmos a falar, eu gostaria de orar, pedindo a direção do Espírito Santo, para que o Senhor fale conosco. Não será uma preleção, claro que vamos ter aqui alguns momentos mais técnicos, com estatísticas, com números, porque isso termina dando corpo ao movimento, nos ajuda a localizá-lo, a situá-lo e a entendê-lo, mas que seja, sobretudo, uma palavra devocional, de reflexão sobre isso, e que o Senhor nos edifique, que saiamos daqui edificados. Todos nós amamos muito a igreja, amamos muito tudo isso, amamos a igreja do Senhor e nós queremos ser edificados pelo Senhor da igreja nessa noite. Então vamos orar para que o Senhor faça assim conosco.
Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, louvado seja o teu nome, por estarmos juntos nessa casa de oração. Obrigado pela oportunidade de estar com irmãos, de conhecer, de rever também irmãos, amigos, alunos, colegas, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. E suplicamos nesse momento a bênção do Senhor, para que o Senhor venha nos falar com essa preleção e, acima de tudo, Pai, que seja o nome de Jesus, o Senhor da igreja, glorificado nessa noite. E saiamos daqui também edificados. É a nossa súplica, a nossa expectativa, no nome de Jesus. Amém e amém. Para poder abrir a nossa preleção, eu queria deixar apenas 2 versículos que estão relacionados com o nosso tema. Primeiro, ambos estão no livro de Atos dos Apóstolos. Você que trouxe Bíblia, você pode abrir. Atos capítulo 2, verso 47 apenas. E depois de Atos 2, nós leremos também o capítulo 14 do mesmo livro, só que lá no verso de número 23. Então, primeiramente, Atos 2, verso 47 diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Presta bem atenção nesse versículo, especialmente nessa parte final. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. E no capítulo 14, verso 23, diz assim: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Deixa eu marcar esse capítulo aqui. E antes de avançar, eu já ia esquecendo, pastor Davidson, fica em pé, por favor. Davidson é o meu editor, ele está com a gente aí também. Pastor Davidson nos visitando. Silvio, licenciado Silvio, onde está o Silvio? Está aqui. Fique em pé, Silvio, porque a gente possa te conhecer. E o diácono César já entrou? César está ali. São irmãos amados lá da igreja que estamos acompanhando aqui nessa noite. Bem, Atos 2, verso 47, primeiro texto lido, Lucas, o autor do livro de Atos, ele vai nos dizer, impactado, empolgado com o modus vivendi da igreja de Jerusalém, dita igreja primitiva, a primeira comunidade de fé cristã da história, ele, descrevendo a realidade daquela igreja, no final ele vai dizer que a cada dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Presta bem atenção nesse versículo, porque esse versículo diz mais do que a gente imagina. Quando Lucas ele encerra esse capítulo dizendo que a cada dia o Senhor acrescentava salvos à comunidade de fé, Lucas está falando aqui de 2 situações, de 2 movimentos do Senhor Jesus. Esse Senhor que aparece aqui no verso 47 é Jesus Cristo, é Kyrios, Senhor. Ele vai acrescentando. E tem 2 verdades aqui. A primeira delas é que o Senhor, antes de acrescentar gente à comunhão dos santos em Jerusalém, primeiramente salvava. Presta bem atenção nisso. O Senhor não acrescentava ninguém sem primeiramente salvar. Ele não enxertava ninguém na videira, que é o corpo de Cristo, sem primeiramente salvar. Ele não inseria ninguém na comunidade da fé sem primeiramente salvar. Eram acrescentados os que iam sendo salvos. Jesus sempre teve esse cuidado. Quem semeia gente não convertida no meio da igreja não é o Senhor, não é o Espírito de Deus. Inclusive, na parábola que fala daquela ocasião dos anjos que vêm tirar o joio do nosso meio, nós aprendemos que o maligno semeia joio em nosso meio. O Senhor não, ele insere na comunidade quem primeiramente foi salvo. Mas há um segundo movimento também que o Espírito realiza, que o Senhor está realizando. É que estes que estão sendo salvos são consequentemente inseridos na comunidade. Ele não salva, ele não insere sem salvar, e uma vez salvos, ele enxerta na videira. Isso mostra para nós que a igreja, ela não é um fenômeno sociológico, como alguns estudiosos e alguns desigrejados tentam nos informar. A igreja, na verdade, ela nasce no coração de Deus. A igreja, na verdade, é o lar dos remidos.
O Senhor salva e esses que são salvos são acrescentados a essa comunidade. E no capítulo 14, que eu pedi que nós também lêssemos, Lucas vai dizer que Paulo, à medida que ele ia plantando igreja nas suas viagens missionárias, ele ia ordenando presbíteros. Depois de orar com jejuns, eles encomendavam esses presbíteros ao serviço para o Senhor. De forma que para Paulo, igreja, presbiterato, diaconato, não é também um desdobramento simples, humano, organizacional. Termina até cumprindo isso, mas nasce, na verdade, da dinâmica do Espírito. O Espírito Santo ia acrescentando, as comunidades iam crescendo, estes que eram acrescentados precisavam de instrução, e instrução tinha a ver com aqueles mais habilitados, mais habilidosos, que não tem a ver com competência, mas tem a ver com unção do Espírito Santo, eram colocados para poder servir como presbíteros, como diáconos, como pastores do rebanho. De forma que igreja, de forma que diaconato, presbiterato, não são, portanto, manifestações organizacionais, necessidades organizacionais. O Espírito é que distribui esses dons no meio daqueles que foram salvos e acrescentados. Então, igreja não tem nada a ver com fenômeno sociológico. A sociologia até tem uma proposta para explicar a igreja. Ela até tenta, se você se sentar numa mesa com sociólogos, com antropólogos, eles vão dizer, não, a igreja ela é uma expressão da sociedade, porque a religião faz parte de toda a matriz social, e a igreja é uma expressão, entre outras, da fé daquele povo ali. Mas essa é uma explicação que o sociólogo dá, que nada tem a ver com a palavra do Senhor. Igreja nasce no coração de Deus. Igreja nasce por causa de Cristo, que é o seu fundador e é cabeça até quando ele voltar para buscá-la. Bem, dito isso, que a igreja não é um fenômeno sociológico, mas a igreja tem algo que nasce no coração de Deus, é necessário que nós entendamos o porquê que essa igreja, que nasce no coração de Deus, vem sendo questionada hoje em dia. Por que tem tantas pessoas que estão desertando da igreja, abandonando a comunhão dos santos? Há pessoas que não querem mais fazer parte de uma comunidade de fé. Por que será? Quais seriam as causas dessa insatisfação com a comunidade? Esse grupo de insatisfeitos com a igreja, eles receberam um nome, porque era necessário dar um nome para estudar o fenômeno, estudar o movimento, de desigrejados. Quem são eles? Por que saíram da igreja? Onde eles estão? Eles retornarão? Continuarão desigrejados? Qual é o futuro do movimento? Eles saíram porque eles são crentes complicados? Ah, pastor, saíram do nosso meio porque eram mimados, queriam espaço e o espaço não foi concedido. Gente complicada, sabe? Por isso saiu. Será que isso explica a totalidade do movimento? Seria honesto da nossa parte explicar esse fenômeno dessa forma, com tais sentenças? Ou será que eles têm razão em sair? Ou será que não tem razão, mas é compreensível a saída desses irmãos? Essas possíveis perguntas, nós tentaremos, se não responder, mas pelo menos expandi-las aqui, para que a gente possa compreender esse fenômeno, nós que certamente temos alguém, ou da nossa família, ou do nosso relacionamento de amizade, que está desigrejado. Eu tenho, portanto, gente do meu relacionamento, gente que eu amo, que se encontra nessa situação. Quem são eles? Por que saíram? Estão certos? Estão errados? Voltarão? Continuarão como estão? Tudo isso tentaremos entender da forma mais didática, mais compreensível possível. Bem, vamos tentar expor aqui a origem do movimento. Tem um preze que você, não sei se vai dar para visualizar bem, acho que não, mas não tem problema, a gente vai acompanhando. E se você precisar depois disso, para você estudar isso em casa, você pode mandar um e-mail para mim, e eu mando isso para você com o maior prazer. Bem, como começa o estudo desse movimento dos desigrejados no Brasil? Tudo, na verdade, começou no ano de 2010. No início de 2010, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, publicou pela primeira vez no Brasil um movimento que eles perceberam dentro do cenário protestante brasileiro, que surpreendeu os sociólogos, não os profissionais do IBGE,
Para eles, aquilo era um número frio, um número técnico, eles lançaram lá. A comunidade cristã, que, ao ler aqueles relatórios, começou a fazer barulho, publicar textos, artigos, e começou a multiplicar aquelas informações. Mas em 2010, no início, apareceu que havia dentro do cenário protestante um movimento dentro do cenário que cresceu muito. Esse movimento que cresceu bastante, aliás, dois grupos cresceram muito quando se pensou em religião no Brasil. Essa pesquisa elaborada pelo IBGE, na verdade, ela foi desenvolvida entre os anos de 2002 e 2009, 7 anos, portanto. Várias perguntas foram feitas aos brasileiros. Uma das perguntas era sobre religião, a condição religiosa do brasileiro. Depois que as respostas foram todas catalogadas, 2010 publicaram. E percebeu o seguinte, que os sem religião, aqueles que não têm religião nenhuma, cresceu muito, foi o segmento que mais cresceu em termos vinculados à religião. Um crescimento espantoso. Mas havia também um outro grupo que cresceu no cenário religioso brasileiro. Eram aqueles cristãos evangélicos, protestantes, que não estavam vinculados a uma igreja. Se declararam evangélicos, se declararam protestantes para os agentes censitários, mas fizeram questão de dizer, não estou vinculado, não sou presbiteriano, não sou congregacional, não sou batista, mas sou de Jesus. Eu tenho Jesus, amo a Jesus, tenho fé, você me perguntou qual é a minha religião, eu sou cristão evangélico, mas eu não pertenço à igreja. Bem, o IBGE pegou esse quantitativo e publicou, e chamou a atenção dos historiadores, dos professores de teologia, porque o número era imenso. Em 2010, nós estamos em 2015, o dado que eu vou dar a você, portanto, já está superado. Em 2010, naquela ocasião, apareceu que lá, no início daquele ano, o contingente de evangélicos desigrejados no Brasil ultrapassava a casa dos 4 milhões de brasileiros. 4 milhões é muita gente. Quando você pensa na igreja evangélica, pensando em todas as denominações e colocando-as juntas, esse foi o segmento que mais cresceu. Não é o segmento maior. A Assembleia de Deus, o movimento pentecostal continua majoritário na matriz evangélica nacional. Mas quando você pensa em crescimento, esse grupo de desigrejados cresceu mais do que todas as igrejas juntas, em termos percentuais. 4 milhões em 2015. No ano passado, participando de uma palestra com o Dr. Russell Shedd, Dr. Russell Shedd já trabalha com 10 milhões de desigrejados. Portanto, mais do que dobrou. Eu estou só aguardando o IBGE atualizar esses dados para poder se tornar oficial e então a gente poder até atualizar no livro. Mas 10 milhões já é a estimativa de institutos de pesquisa que lidam com o fenômeno religioso brasileiro. Bem, como que isso repercutiu? Imaginemos a repercussão. Em abril daquele ano, 2 meses depois da publicação, Dr. Augusto Nicodemos, o maior teólogo do Brasil, um teólogo presbiteriano, ele escreveu um artigo chamado Os Desigrejados. Foi o primeiro brasileiro a discutir isso aqui. E ali ele expôs o movimento e as causas prováveis do movimento. Começa ali a repercussão, abril de 2010. Depois um jornalista chamado Maurício Zagari, da Cristianismo Hoje, publica uma matéria sobre o assunto dos desigrejados. Aí vem a surpresa. Augusto Nicodemos, Maurício Zagari, que é um jornalista evangélico, publicar matéria sobre isso. Augusto Nicodemos escreveu um artigo sobre isso. A revista Ultimato lançar notas sobre isso. Cristianismo Hoje falar sobre isso é algo previsível, que nós esperamos. Afinal de contas, são periódicos ligados à realidade evangélica. São revistas cristãs. Mas a surpresa foi quando a chamada mídia secular começou também a publicar matérias sobre esse fenômeno. No ano de 2010, a revista Época, ligada às organizações Globo, publicaram matérias de várias páginas sobre o movimento de insatisfação com a igreja evangélica. Essa revista, matéria de capa, foi a matéria principal da época, recebeu o título de A Nova Reforma Protestante.
No ano de 2011, um ano depois, o jornal Folha de São Paulo, prestigiadíssimo lá naquele estado de São Paulo, publicou uma matéria, uma manchete de jornal com o título: Cresce o número de evangélicos sem ligação com a igreja. E, finalmente, a revista Isto É, no mesmo ano de 2011, publicou também uma matéria principal, matéria de capa, com o título: O Novo Retrato da Fé no Brasil. O nomadismo, o trânsito religioso, portanto, foi estudado. Como eu disse, você ter essa multiplicação de discussões em sites, blogs, redes sociais de grupos cristãos, revista Isto É, revista Cristianismo Hoje, Ultimato, ok. Mas o que é interessante é que a própria mídia, que nunca deu muita bola para a igreja evangélica brasileira, entregar suas páginas e entrevistar, e páginas e matérias nem um pouco tendenciosas, escritas com rigor jornalístico. Inclusive utilizei as matérias dessas revistas no meu livro. E por que a imprensa secular, que nunca teve interesse pelos evangélicos no Brasil, se interessou por esse tema em discutir a deserção institucional, discutir os desigrejados em nosso país? Porque, naquele momento, eles perceberam, ainda mais, principalmente aqueles intelectuais ligados aos jornais, eles perceberam que estava se cristalizando no Brasil um ator social que até então era inexistente em nosso país. Que ator social era esse? O evangélico nominal. Porque no Brasil, e falamos isso com todo respeito, sempre houve o católico nominal. Eu fui um católico nominal. Eu me converti na igreja congregacional com 19 anos de idade, mas fui batizado na igreja católica enquanto criança. Mas eu não conhecia nem o padre. Eu não sabia nem o caminho da igreja, onde que era. Eu não ia lá. Né? Fui batizado por uma tradição familiar. Eu era um católico nominal. Mas evangélico nominal, até 10 anos, essa figura não existia. Porque o evangélico no Brasil sempre teve duas características peculiares que o distinguia do católico. Primeiro era a leitura da Bíblia, por causa da ênfase na sola escritura que existe na igreja evangélica. Todo crente da velha guarda, crente antigo, sabe que os pastores, que nós pastores, sempre pegamos no pé dos irmãos. Leia a sua Bíblia, leia a Bíblia, faça o culto doméstico, abra a palavra, medita nessa palavra. O culto protestante, ele gira em torno da pregação, é o momento mais aguardado do culto. Né? Tanto é que quando aconteceu a reforma de Lutero, o púlpito, que geralmente ficava à esquerda ou à direita das catedrais, foi colocado no centro da igreja, colocado no meio. Ali era um símbolo de que a pregação era central. A reforma protestante nos ensinou isso. E a outra grande característica dos evangélicos era a chamada pertença eclesiástica. O evangélico típico, além de ler a sua Bíblia, ele era alguém que congregava na igreja, pelo menos uma vez por semana. Caso morasse muito longe, tivesse muitos filhos, não tivesse dinheiro de passagem para ir sempre, nos tempos mais difíceis, no mínimo uma vez por mês, pelo menos o dia da ceia ele estava lá, mas geralmente, pelo menos o domingo, semanalmente, o crente estava na sua igreja. No Brasil inteiro, independente se era histórico, tradicional, pentecostal, sempre foi assim. Meu sogro é pastor da Assembleia de Deus, pastor reverendo Ângelo de Martini. Na boa e velha Assembleia de Deus era assim, o crente estava lá nos cultos. E quando então se percebeu que esse comportamento do evangélico brasileiro estava mudando, um novo ator social apareceu, o evangélico nominal, ou então, como ficou conhecido, o evangélico desigrejado. Bem, não trata-se de um fenômeno só brasileiro, ele é um fenômeno mundial. Há uma onda de deserção institucional acontecendo em vários países do mundo. Eu trouxe alguns dados, vou passar rapidamente para não ficar maçante, cansativo para os irmãos, mas, por exemplo, a França, que foi um país de tradição cristã, ainda mais que de tradição católica, mas no ano 2007, até já um dado antigo, apenas 57% dos franceses se declararam cristãos.
um país que foi majoritariamente cristão no passado. Inglaterra, a boa e velha Inglaterra, nação da igreja anglicana, principal denominação daquele país, igreja oficial daquele país, berço dos batistas, berço dos congregacionais, berço da igreja metodista, do exército da salvação, que legou para o cristianismo alguns dos maiores missionários da história, Hudson Taylor, por exemplo, William Carey, grandes obreiros, grandes missionários. A Inglaterra, na virada do milênio, 56% dos ingleses se declararam agnósticos. 56%. Na virada do milênio. Eu fiz questão de trazer esse dado antigo, porque estamos há 15 anos dessa pesquisa. Imaginemos se essa pesquisa for feita agora. A Inglaterra que está, inclusive, se tornando islâmica. Não apenas a Inglaterra, mas os demais países da Europa também. O continente europeu, presta bem atenção nisso, o continente europeu que foi berço do cristianismo durante muito tempo, apenas 21% dos entrevistados reconheceram a relevância da religião para a vida. Apenas 21% dos moradores do continente europeu disseram, religião é importante. 79% disseram, religião não tem relevância nenhuma para a vida. Podemos viver muito bem sem pensar em Deus, sem pensar em religião. Não dependemos disso para nada. É irrelevante. Há uma onda mundial de deserção institucional, portanto, há uma onda de deserção eclesiástica varrendo o mundo e que já chegou com muita força e barulho no Brasil. Voltando para a nossa terra, vamos tentar quantificar esse fenômeno para tentar nos aproximar um pouquinho mais deles, né? Eu trouxe alguns números aqui. Já falei dos 4 milhões de evangélicos desigrejados em 2010. Infelizmente, esse número cresceu. Desses desigrejados, desses 4 milhões de desigrejados, 62% deles são egressos de denominações neopentecostais, cuja ênfase é a teologia da prosperidade. Essa foi uma pesquisa que foi feita, foi publicada na revista Cristianismo Hoje. No livro está devidamente datado, tudo direitinho ali, para você localizar aonde está essa informação exatamente. 62% dos desigrejados disseram que saíram das comunidades neopentecostais que enfatizavam a teologia da prosperidade. 63% dos respondentes a esta pesquisa declararam que voltariam a se vincular a uma comunidade que não apresentasse os vícios e malversações que os afastaram da comunhão. Ou seja, se nós encontrarmos uma comunidade equilibrada, bíblica, saudável, nós voltaremos. Exatamente. Vem para Maranata, né? Bíblica, saudável, teológica, pode. Eles disseram, nós voltaremos. Maranata está aí, quem sabe, né? 29% dizem que não pretendem voltar de forma alguma. Saíram para não mais voltar. 29%. E o tempo médio de conversão de um desigrejado é algo em torno de 5 a 6 anos de conversão. É o tempo mais ou menos deles. É um número impressionante. É um número que a gente fica chocado quando a gente se depara com ele. A gente percebe que não é uma coisa filosófica, isso aqui tem corpo, isso aqui chega perto da gente, está perto de nós, talvez você tenha no seio da sua família. Mas quem são eles, né? Quem são esses desigrejados? Por que eles desigrejaram? É uma pergunta boa a ser feita. Por que essas pessoas saíram da comunidade? O que tinha na comunidade delas que as levaram a abandonar a comunidade de fé? Bem, na pesquisa que eu fiz no livro, eu encontrei, você tem vários subgrupos de desigrejados, mas tem 2 que são majoritários. Primeiro são aqueles que eu vou chamar no livro de decepcionados com a liderança ou com a teologia. Eles saíram não porque quiseram, eles saíram porque eles se decepcionaram. E se decepcionaram porque na experiência deles, eles congregaram numa comunidade onde o pastor era, segundo eles, não vamos aqui lançar juízo de valor, vamos aqui narrar o que eles dizem. Eles alegam que saíram
porque os pastores eram extremamente autoritários, mais preocupados com o dinheiro, mais preocupados com a prosperidade própria da família, não pastoreavam o rebanho, não estavam juntos nas horas mais dramáticas da vida, se sentiram usados, massa de manobra, colocaram seus dons, seus talentos e não foram devidamente cuidados, apacentados, e por isso saíram. Tem um livro, inclusive, que pode nos ajudar bastante, um livro escrito por uma jornalista chamada Marília de Camargo César. É uma jornalista de São Paulo, ela escreveu um livro que eu utilizo, inclusive no meu, chamado Feridos em Nome de Deus. E ela deu um termo muito interessante, ela criou o termo abuso espiritual. O que é o abuso espiritual? São aqueles crentes que sofreram na mão de pastores autoritários. Pastores, pastoras, bispos, apóstolos, e saíram, portanto, porque não aguentaram conviver com um tipo de liderança despótica, autoritária, segundo a experiência deles. Há aqueles que também se decepcionaram com a teologia da igreja, não tanto com o líder, com a figura do líder, mas com a teologia, especialmente como nós vimos daquele grupo que saiu das igrejas neopentecostais, cuja ênfase era a teologia da prosperidade. Eles saíram porque eles entraram na igreja, ouviram que seriam prósperos, que ficariam ricos, que cresceriam no emprego e que seriam pessoas felizes. Passou um tempo, isso não aconteceu, e eles então saíram porque se sentiram enganados por aquela fundamentação teórica da igreja que norteava a igreja. Bem, mas não é o único grupo. Não temos só decepcionados entre os desigrejados. Entre os desigrejados, nós temos um outro grupo também majoritário, barulhento, que faz mais barulho do que o decepcionado. Que, para mim, é mais complicado que o decepcionado, porque o decepcionado está desigrejado, mas ele não quer isso. As circunstâncias levaram ele para fora da igreja. Ele saiu porque ele se machucou. Ele saiu porque ele se feriu. Aí volta na minha introdução, mas pastor, será que esse grupo aí de decepcionados não é aquele pessoal assim que quer chamar atenção, o famoso crente dodói, né? Você não pode nem repreendê-lo, ele precisa ser repreendido, e é repreendido corretamente, mas não aceita e sai magoado, porque ele quer ser mimado, desculpe o termo aqui, babado pela liderança. Eu acredito que até haja um desigrejado ou outro assim, que saiu e é uma figura infantilizada, é um crente que não amadureceu. Mas nem todos são assim. Quando nos aproximamos do movimento, vemos que temos muita gente sólida e que realmente foi abusada. A Marília, inclusive, no seu livro, Feridos em Nome de Deus, a maioria dos que estão, os depoentes ali do livro dela, são gente formada nas melhores universidades de São Paulo. Ela fez questão de escolher gente muito bem preparada, para não dizer assim, tá vendo? Só foi abusado espiritual gente indefesa, que não tinha mecanismo contra esses pastores sanguinários. Ela fez questão de pegar doutores, advogados, médicos, gente preparada, que tinha defesa, que tinha capacidade de pensar, e mostrou o seguinte, olha, a capacidade de alguns líderes de ludibriar é tão grande que consegue convencer todos, independente do nível cultural da ovelha. E é verdade. Mas, como eu disse, é um outro grupo, mais complicado que os desigrejados, mais complicado que os decepcionados. Eu tenho simpatia pelo desigrejado decepcionado. Aquele que sofreu na mão de um pastor, eu tenho simpatia por esse grupo. Eu olho de uma forma pastoral para esse grupo. O outro que eu acho mais difícil. E quem é esse outro grupo? É o que eu chamo no livro de críticos do modus operandi e da institucionalização. Eles não sofreram abuso espiritual algum, mas eles afirmam que a igreja, como existe hoje, com templos, com sermão, com pastor, ganhando prebenda, com estatuto,
com regimento interno, com escola dominical. Esse grupo vai dizer assim, tudo isso é invenção humana. O pastor é uma invenção humana. O salário que o pastor ganha é uma invenção humana muito conveniente para ele, pastor. Eu sou pastor remunerado, então eu fico bem à vontade para dizer o que eles acusam, né? A igreja de Jesus Cristo não tem que se reunir dentro de 4 paredes, porque o templo ele é pagão, ele vem da cultura grega, que era pagã, e entrou pela porta dos fundos do cristianismo, e se estabeleceu, e hoje tudo que acontece dentro da fé cristã é dentro das 4 paredes, e Jesus nunca mandou isso, eles vão dizer. Os apóstolos nunca construíram igrejas. O sermão que os pastores preparam com introdução, desenvolvimento, 3 pontos, conclusão, isso aí não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. Eles vão dizer assim, perceba a pregação de Jesus, perceba a pregação dos profetas do Antigo Testamento. A pregação era espontânea, a pregação brotava dos encontros que esses homens de Deus tinham. Os profetas eram provocados pelo Espírito Santo para emitir uma mensagem nas épocas críticas da nação. Eles não ficavam em casa estudando, e eles vão dizer, estudando, e chegando lá e pregar um sermão para um rebanho passivo que dava atenção a esses profetas. Eles geralmente estavam no meio do povo, ou então refugiados do povo, como João Batista, e eram provocados por Deus a ir para o meio do povo e exortar o povo. Dava a mensagem, se recolhiam novamente, não ficavam semana após semana, 3 vezes por semana, de manhã e de noite, produzindo palestras. Veja Jesus, os desigrejados vão dizer, a pregação dele, por exemplo, com a mulher samaritana, ele está cansado, ele está lá, os discípulos estão batizando, ele decide voltar lá para Galileia, passa por Sicar, vê o poço de Jacó, se aproxima porque está cansado da viagem, João vai dizer isso, e quando vai beber água, que é a única intenção dele, ele se depara com ela. E daquele encontro ocasional, claro, entre aspas, né, porque estamos dentro de Jesus, verbo divino, mas naquele encontro não programado, sai um sermão maravilhoso, um dos maiores diálogos da história, está ali em João capítulo 4. Era assim, portanto, a pregação no Antigo e no Novo Testamento. Então, os desigrejados críticos da igreja, que não sofreram, mas que afirmam que essa estrutura é irrelevante, ela é profana, ela é desnecessária, ela é uma invencionice humana, em função do que essa igreja se transformou. Nós temos, inclusive, livros publicados no Brasil. 2 deles já viraram uma espécie de bíblia do movimento dos desigrejados. É um livro chamado Cristianismo Pagão, de Frank Viola, um norte-americano, e Revolução, de George Barna. São 2 livros que tentam desmontar a igreja como nós conhecemos, dizendo que ela é irrelevante, desnecessária e um fenômeno sociológico. No Brasil, nós também temos porta-vozes do movimento. Gente que fala para esse contingente de desigrejados. Bem, esse fenômeno, esse movimento, ele realmente, apesar de ser um fenômeno que a gente discute hoje, no século XXI, porque estamos vivendo o seu momento de promoção, mas ele é novo realmente, ele é algo que está acontecendo agora, porque os crentes estão mais lúcidos, porque os crentes estão vendo o que está acontecendo, as heresias que algumas igrejas ensinam. Será mesmo que esse movimento faz parte de um grupo que se despertou? Eu faço essa pergunta retórica porque George Barna, que eu acabei de citar, ele trabalha com essa linha, que talvez nós estejamos diante do último grande movimento antes do retorno de Cristo. George Barna pensa assim. Mas, na verdade, quando a gente se aproxima da história da igreja, a gente percebe que essa insatisfação com a igreja ela não é nova. Ela é antiga. Vários grupos na história da igreja tiveram o mesmo discurso.
Os desigrejados, quando falam, eles pensam que são os primeiros a fazerem essas acusações contra a igreja. Nada de templo, nada de pastor, nada de escola dominical, nada de regularidade, nada de institucionalidade. Queremos Jesus Cristo no coração e o Espírito Santo nos conduzindo e a vida eterna, tomar posse dela e pregar o Evangelho por aí. É isso que nós queremos. Nada que seja concreto, nenhuma forma de concretude institucional nós queremos. Isso é novo. Na verdade, não é. No livro que eu trabalho, que eu escrevi, eu pude mapear 10 movimentos de desigrejados que vêm do século II até o século XXI. 10 movimentos, entre outros. Deixei outros de fora. Não vou explicá-los todos aqui, porque senão eu vou torturar o ouvido de vocês. Só vou citar. Tá? Século II, se der para acompanhar no Prezi ali. Século II, veja bem, a igreja nova, jovenzinha, incipiente ainda. Século II é ano 101 em diante. João, o último dos apóstolos, tinha acabado de morrer. A igreja agora estava sendo liderada pelos chamados pais apostólicos, aquela primeira geração de líderes após os apóstolos morrerem. Século II, nós temos um camarada chamado Montano, lá na região da Frígia, onde hoje é a Turquia. Ele vai ter o seguinte discurso, lá no século II. A igreja é apóstata, século II, hein? A igreja é apóstata. Essa igreja, esses pastores que estão aí, esses líderes, não servem para nada, precisamos apenas do Espírito Santo. Quem disse que a Bíblia é a única forma de Deus nos falar? Ele vai dizer isso no século II. O Espírito continua nos falando, saiamos da igreja corrupta, sigamos a igreja verdadeira, conduzida somente por Jesus e pelo Espírito. Aí vem o século IV, os pais do deserto. Tem esse nome, não é à toa, eram monges, padres, que se decepcionaram com a estrutura no século IV, achando que a igreja está ficando muito pesada, muito material, e eles disseram o seguinte: saiamos da igreja e vamos para os desertos, onde seremos apenas nós e o Espírito Santo, sem parede, sem culto, sem homilia, sem liturgia, apenas nós, adorando o Criador. Paz do deserto, século IV. Depois os donatistas, século também IV. Na virada do milênio, Pedro de Bruz e Henrique de Lausanne, discurso deles: a igreja é corrupta, os pastores não prestam, saiamos da igreja, sigamos Jesus e o Espírito somente. Século XII também, Hugo Speroni, um advogado, mesmo discurso. Século também XII, Joaquim de Fiore: saiamos da igreja, ela é corrupta, sigamos apenas Jesus e o Espírito. Depois, os anabatistas, após a Reforma Protestante. A Reforma aconteceu no século XVI, e finalzinho do século XVI e século XVII, surge um grupo de anabatistas que vão dizer: não queremos pastores, não queremos igreja, não queremos paredes, não queremos instituição, queremos Jesus apenas. E esse grupo tentou ser uma igreja também despida de materialidade, lá no século XVI. Os Quakers, famosos Quakers, não sei se você gosta, eu gosto da aveia Quaker. Aquela aveia Quaker, daquele velhinho bonitinho, simpático que tem ali, é um Quaker. Quem eram os Quakers? Os Quakers eram cristãos ingleses que nas suas reuniões eles ficavam tremendo. A palavra Quaker significa tremedor, né? E eles ficavam tremendo na reunião. Os Quakers, eles eram tão radicais nessa coisa da igreja, não queria pastor ordenado, não queria igreja, nada de expressão institucional. Eles eram tão radical que até os chamados, as igrejas reformadas, chamam batismo e ceia de sacramento. Eles eram tão radicais que eles não queriam nem mesmo celebrar ceia com pão e com vinho. Olha só. Ele é um dos poucos grupos que foi tão longe nesse antidenominacionalismo. Nada de queremos a ceia, mas sem os elementos da ceia. Por quê? Porque eles dizem o seguinte: os sacramentos verdadeiros do Espírito são sempre invisíveis na alma e nunca visíveis. Batismo, não precisamos ser batizados. O verdadeiro batismo é com o Espírito Santo na alma. Não precisa de batismo nas águas. Os Quakers, século XVI, século XVII na Inglaterra. Depois os darbistas, no século XIX,
mesma coisa, nada, denominação, inclusive os darbistas, eles diziam que denominação, igreja, rol de membros, é um ranço do catolicismo. Para os darbistas, nós congregacionais e a Igreja Maranata seriam católicas, papistas, com um nome diferente. Quem está na frente de vocês é um padre, não um pastor, na opinião de um darbista. Porque para ser cristão tem que largar o sistema denominacional. Esse nome darbistas vem por causa que o mais brilhante teórico do movimento era realmente um inteligentíssimo chamado John Nelson Darby. E por isso ficaram chamados de darbistas. Mesmo discurso, século XIX. Século XX, e aqui eu tenho que tomar um cuidado de dizer isso, para poder entender por que eu o coloquei aqui, que ele é um grande líder do século XX, e eu sou apaixonado pelas obras dele, de Dietrich Bonhoeffer, um teólogo luterano alemão. Ele dizia que o mundo do século XX vivia a fase, quer dizer, o cristianismo no século XX na Europa, ele é um alemão, viveu ali as agruras da Segunda Guerra Mundial, foi morto pelos nazistas, porque ele fez parte, a igreja luterana, infelizmente, aceitou o nazismo, mas ele fez parte da chamada igreja confessante, que denunciou o nazismo, ele não concordou, e ele foi morto por Hitler 2 semanas antes da rendição da Alemanha. 2 semanas antes. Foi preso e foi enforcado. 2 semanas depois, o exército russo invadia a Alemanha e ganhava a guerra, né? Inclusive tem uma história que eu acho fabulosa. Deixa eu fugir um pouquinho aqui do tema dos desigrejados, só para falar quem era esse cara, Dietrich Bonhoeffer. Ele era tão extraordinário, que os inimigos, os nazistas, os que tomavam conta dele na prisão, tinham simpatia por ele, gostavam dele. Tinha um que levava livros para ele, não podia entrar livros, mas colocava livros lá para ele ler. E no dia da execução, o carrasco dele foi até a cela, né? Ele orava, inclusive, ele distribuía a ceia dentro da prisão, né? Ele orava, inclusive ele conta no livro, uma cena que eu acho linda, que ele escuta o choro de um prisioneiro que estava numa cela ao lado, né? E ele, sem poder contar, sem poder se encontrar com aquele homem, ele pergunta mais ou menos qual era a posição que ele estava no quarto, na cela, e o homem foi orientando, ele foi assim, tateando, e ele falou assim, estou em tal posição, coloca a tua mão aqui, vamos orar juntos, e Deus vai nos consolar, né? E no dia da execução, o carrasco dele pega, abre a porta, leva até o pátio, onde a execução por enforcamento aconteceria, como terminou acontecendo realmente. E aí, quando chegou na forca, o carrasco, em tom de ironia, embora gostasse dele, mas não conseguiu perderia o amigo, mas não perderia a piada. Aí ele falou assim, é esse o fim, doutor? Olhando para a forca, o fim chegou? Aí o Dietrich respondeu assim, não, esse não é o fim, esse é apenas o início de uma nova vida. Um cara extraordinário, Dietrich Bonhoeffer. E ele dizia o seguinte, o século XX, o cristianismo, lida com a perda do a priori religioso. O homem do século XX perdeu o a priori, o horizonte religioso. Ele está cada vez mais materialista. Então não adianta a fé cristã tentar evangelizar esse homem com seus símbolos históricos, cruz, templo, toga, púlpito. Esse homem precisa ser evangelizado e o cristianismo precisa encontrar outras formas de comunicação. Então, ele tem um posicionamento que a teoria se aproxima dos desigrejados, só por isso que ele entra aqui, porque ele era um pastor luterano engajado com a igreja. Bem, quando a gente pensa nesse movimento, esse movimento que há 10 movimentos ao longo de 2000 anos da história, essa crise, ela acontece não apenas por causa das crises oriundas, ocorridas dentro das nossas igrejas. Há uma outra influência. É verdade que muitos dos desigrejados saíram por causa das crises que aconteceram aqui dentro. Mas essa não é a única explicação. Eles saíram também porque nós vivemos um outro fenômeno, que é uma crise de pertencimento institucional em todas as áreas.
a família vem sendo questionada, a instituição família e novos formatos vêm sendo apresentados como modelos tão aprovados, tão legítimos quanto a família como nós conhecemos, pai, mãe e filhos, homem, mulher, criança. A família vem sendo questionada, não temos mais hoje definição programática de partido. Eu cresci, por exemplo, nasci em 74, estou caminhando para 41 agora em fevereiro, agora dia 16. Eu cresci num mundo que era assim, capitalista, socialista. Eu aprendi isso. Antigamente, ser social-democrata significava alguma coisa. Ser petista significava uma outra coisa. Ser comunista tinha todo um arcabouço doutrinário que definia aquele que concordava com o comunismo. Hoje em dia não. Hoje em dia você vê isso nas campanhas. O cara, ontem, ele era do PSDB, Partido da Social Democracia, vai para o PT, depois ele vai para o DEM, volta para o PT. Por quê? Porque não tem mais identidade, não tem mais senso de pertencimento partidário. A fidelidade partidária é um dos temas que vem sendo discutido no Congresso, tentando punir aqueles que não têm fidelidade partidária. Fidelidade na família. Eu lembro quando eu era garoto, lá em São Gonçalo, sou nascido e criado em São Gonçalo, região metropolitana aqui do Rio. Quando eu era garoto, eu lembro que no meu bairro, se nós queríamos assim, desculpe o termo aqui, pastor, tirar uma onda, bastava você dizer assim: eu tenho título, meu pai tem o título do Mauá, que é um clube lá de São Gonçalo. E o meu tem título do Tamoio. Aquilo era uma onda. E o clube era um lugar de encontro, era um lugar de pertencimento. As pessoas iam no domingo ao clube. Hoje em dia, os clubes estão fechando por falta de sócio. As pessoas não se encontram mais, não se importam mais em se encontrar. O Renato Russo, que era a mente poética do Legião Urbana, ele escreveu uma canção, quem é daquela época vai lembrar, chamado Eduardo e Mônica. Aí na música Eduardo e Mônica tinha um trechinho que dizia assim, ele falava da Mônica, das virtudes, das características da Mônica e das características do Eduardo. Aí teve um trecho que ele falava lá da Mônica e ia falar do Eduardo assim, e o Eduardo ainda estava no esquema, escola, cinema, clube, televisão. Adolescente, década de 80, ia para clube todo domingo. Ia para matinê. Ia se encontrar. Namoros surgiam no clube. Era um lugar de ambiente social, de encontro. Os clubes hoje estão falindo, quebrando, vendendo, porque ninguém mais vai lá. Não existe mais pertencimento no século XXI. O senso de pertencimento está desaparecendo. A igreja é um lugar que sempre valorizou a pertença, a comunhão, o estar junto. Quem se desvia, nos bons tempos nós íamos atrás. Eu fui professor de classe de jovens, eu fui presidente de mocidade na minha igreja. Quando um jovem se desviava, quando eu era presidente, nós organizávamos uma visita no fim de semana e íamos lá. Valorizávamos a koinonia, a comunhão. Ora, um lugar que valoriza a pertença e que está nessa sociedade que ataca a pertença, é óbvio que esse movimento entraria na igreja e que sentiríamos os efeitos dessa igreja, desse fenômeno. Bem, caminhando para o fim, para a gente poder conversar e abrir aqui para os irmãos também contribuírem. Aí você diz assim, pastor, tudo bem, interessante isso aí que o senhor falou, mas o senhor reconhece que a instituição igreja produziu muitos males, não é verdade? É verdade. O Carpenter falou, eu leciono história no seminário, eu tenho até alunos do seminário que estão aqui hoje. E realmente, tanto a matriz católica quanto protestante produziu muita perseguição. Não foram só nós, protestantes, perseguidos. Nós, protestantes, também perseguimos. Eu citei aqui os anabatistas, né? Os anabatistas, o Justo Gonzalez, autor do livro História da Igreja, uma coleção de 10 volumes, ele conta no 6º volume do seu livro, A Era dos Reformadores, que esses anabatistas, o número
de crentes perseguidos, assassinados, é maior, o Justo Gonzalez diz isso, é maior do que o número de mártires lançados no Coliseu nos primeiros anos da era cristã. E sabe quem perseguia os anabatistas? Os luteranos, os congregacionais, presbiterianos. Perseguiram, porque os anabatistas diziam o seguinte, sabe por que eles eram perseguidos? Porque as igrejas, diferentemente de hoje, o movimento majoritário evangélico é imersionista, né? Água, você vai para o rio e é batizado, ou então num batistério. Na época da Reforma, majoritariamente eram aspersionistas e batizados na infância. A congregacional no Brasil não batiza criança, no Brasil, mas no mundo inteiro batiza. E os anabatistas diziam, esse batismo não é válido. Batismo, para ser batismo de verdade, tem que ser na fase adulta da pessoa, da idade, da razão, e tem que ser por imersão, não pode ser aspersão. Aí, o que acontecia? Os presbiterianos, aspersionistas, os congregacionais e muitos outros diziam o seguinte, então o problema é água, é quantidade de água. É esse o problema? É esse o problema, tem que ser mergulhado no rio. É isso? Então vem cá. E acontecia uma tragédia. O que alguns desses aspersionistas faziam? Pegavam os anabatistas, iam até a beira de um rio, pegavam a corda, pegavam a ponta de uma corda, amarravam numa pedra, a outra ponta amarravam no pescoço e jogavam no rio. E eles morriam afogados. Aí eles diziam, o problema é água, então tome água. É a quantidade, tem que mergulhar, então mergulha logo de uma vez. É esse o batismo que realmente... Então toma esse batismo. Aos montes. Justo Gonzalez diz que o número de anabatistas mortos é maior do que o número de mártires nos primeiros anos da era da igreja. 6º volume do livro de história escrito por Justo Gonzalez, que é vivo, é um cubano, professor em Yale de história, lá nos Estados Unidos. Bem, aí, voltando à pergunta, mas o senhor reconhece que a instituição católica e protestante produziu alguns males. É verdade, produziu sim. Muitas injustiças, muita gente perseguida, muito legalismo, mortes. O pastor Paulo mencionou aqui Lutero. Lutero tinha dificuldade imensa, inclusive, com os judeus, imensa. Ele pregou e não se converteram, e depois ele realmente escreveu esse texto de Lutero, que foi preservado. Se você acessar, você consegue localizá-lo no Google. Ele... baseado em Romanos 11, 10 e 11, né, que fala da glória dos judeus. Se os judeus rejeitaram o evangelho foi bênção para os gentios, imaginemos então se o judeu se converter. Aí Lutero falou assim, vamos pregar para o judeu, porque a plenitude, a pleroma vai chegar logo. Só que ele pregou, o judeu não se converteu. Ele ficou irritado, vamos acabar com essa raça. Vamos tirá-los da Alemanha. Século XVI. Aí no século XX, um camarada doido se apoiou teoricamente em textos de Nietzsche e em textos de Lutero para subsidiar o nazismo contra os judeus. Lutero realmente, homem de Deus, mas realmente, mas não era perfeito, tinha essa compreensão estrita, né, mais complicada. Então produziu sim, é verdade que a instituição ela errou em vários momentos, mas a instituição também, se não fosse ela, e aqui eu quero caminhar para o fim, como eu disse, se não fosse essa instituição chamada igreja, alguns dos legados mais importantes da fé cristã e que nos ajudaram a chegar até o século XXI, eles simplesmente não existiriam. Por exemplo, quando a igreja ficou órfã dos apóstolos, o último dos apóstolos a morrer foi João, na virada, finalzinho do século I, entre ano 90 e ano 100, quando João morreu, autor do livro de Apocalipse. A igreja não tinha mais apóstolos que aqueles que receberam o evangelho do Senhor. E detalhe, e a Bíblia não existia. Os textos inspirados, quando João morre, o último dos apóstolos, todos os textos inspirados estavam escritos. Presta bem atenção nisso aqui, para a gente saber fazer a diferença. Todos os textos inspirados do Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, já estavam escritos. Mas esses livros, esses 27 livros, não estavam ainda reunidos num cânon.
que você chama de Novo Testamento, que eu chamo de Novo Testamento. Para os irmãos terem uma ideia, esse cânon, esse grupo de livros, de 27, ele só foi finalizado no ano 392, no Concílio de Cartago. A igreja perdeu João no ano 90. A Bíblia só foi fechada 392. A igreja ficou 300 anos sem o Novo Testamento. E ainda mais naquela época que não tinha máquina tipográfica, os textos eram copiados, levava às vezes quase que 100 anos para poder copiar uma porção de textos. Era um mundo muito precário. Ora, não tinha apóstolos, todos mortos. Não tinha uma Bíblia para ser regra de fé e prática. Hoje, qualquer pastor que subir no púlpito aqui e falar alguma coisa fora da Bíblia, você, epa, calma aí, não foi assim que o pastor Paulo me ensinou, não. Não foi assim, não. Esse pastor aí, muito bom, mas ele está falando bobagem. E você vai lá e corrige o que o pastor falou. Mas nos 3 primeiros séculos, como que um crente fazia, já que não tem Bíblia na mão? Ele corria aos apóstolos. Apóstolo, ó, Barnabé disse isso, isso é bíblico, Jesus realmente disse isso. Os apóstolos, ó, vem cá, não foi bem assim que o Senhor falou, não, foi desse jeito. Mas quando eles morreram, os dois não tinha recurso, não tinha meio de analisar, não tinha crivo. Tinha os pais da igreja, porque não eram apóstolos, receberam o evangelho deles. Como analisar isso então? Então, o que aconteceu foi o seguinte: nesse ambiente, sem apóstolos e sem uma Bíblia, com os pais da igreja, como o pastor Paulo falou aqui, mas eles não eram normativos, eram consultivos. Os apóstolos eram normativos. Se proliferou nessa época várias heresias, que eu também não vou explicar, senão eu vou torturar teu ouvido aqui. Só vou mencionar. Olha só quantas heresias existiram até o século III. Século III. Ebionismo, marcionismo. Isso aqui vale a pena explicar, esse Marcion aqui. Isso aqui é tentador. Olha só o que a igreja estava sujeita a ouvir. Marcion dizia o seguinte: ele era um camarada que nasceu na Turquia, se converteu, e ele fazia a seguinte afirmação: o Deus do Antigo Testamento nada tem a ver com o Deus do Novo. O Deus do Antigo Testamento, ele é sanguinário, violento e caprichoso. É um Deus que manda matar até criancinha. Lembra lá da situação de Saul, quando o Senhor ordenou que ele entrasse na terra dos amalequitas e dizimasse todo mundo, mulheres e crianças inclusive? No Novo Testamento, o Pai do Senhor Jesus não faz isso. Pelo contrário, Jesus diz assim para as crianças: deixai vir a mim os pequeninos, de tais é o reino. Ou seja, a forma como esse Deus lida com o povo no Antigo, nada tem a ver com a forma amorosa, gentil no Novo Testamento. Aí qual é a conclusão que Marcion chegou? Existem duas entidades, dois entes. Um ente do Antigo Testamento. E aí eu vou dizer para você o que ele disse. Não sou eu que estou dizendo, não. É ele, Marcion, que disse. Esse Deus do Antigo Testamento não é o Deus de Jesus, não é o Pai de Jesus, não. Ele é caprichoso, sanguinário e violento, ele se aproxima muito mais de uma entidade maligna. Ele é um demiurgo. E o Pai de Jesus é o grande e todo-poderoso Senhor. A igreja, e esse cara estava indo da igreja pregando isso. Essa heresia ficou conhecida como marcionismo. Os crentes ouviam essa heresia e não tinha nenhum apóstolo para explicar. E não tinha a Bíblia para dizer: Marcion, fecha a boca, meu filho, você está falando uma bobagem imensa. Não tinha como. Gnosticismo, uma heresia também que surgiu ali. Montanismo, já citei ele. Docetismo. O docetismo também vale a pena explicar um pouquinho. O docetismo, para ser rápido, dizia o seguinte: Deus é bom. Deus é bom, mas tão bom, e Deus é puro, mas tão puro, tão puro, tão puro, que ele não tem contato com a matéria. Olha onde isso vai chegar, hein? Não tem contato com a matéria. Ora, se não tem contato com a matéria, porque a matéria é impura, a matéria é má, o corpo é mau, o espírito é bom, puro, mas o corpo é mau. Então, os docéticos vão dizer o seguinte: se é assim, então esse papo que os crentes estão dizendo aí, que Jesus encarnou,
que ele é o Deus que se fez carne e habitou esse nós. Isso é mentira, não foi assim não. Jesus, na verdade, ele tinha uma aparência humana, como se fosse de um fantasma. Mas ele não era um homem de verdade, porque a matéria não pode se relacionar com o Deus eterno. Essa heresia era ensinada na igreja dos primeiros séculos. Maniqueísmo, monarquianismo, donatismo, arianismo. Arianismo também ensinava sobre 2 deuses. Nestorianismo, apolinarismo, macedonianismo. Não tem nada a ver com o Macedo que a gente conhece. Nada a ver. Nada a ver. Não estou catucando ele. Chega lá, bate na trave. Patripacionismo. Isso aqui é interessante também. Sabe o que foi a heresia patripacionista? Os patripacionistas diziam o seguinte: esse negócio, eles tinham imensa dificuldade com a trindade. Imensa. Eles não acreditavam nesse negócio de um Deus em 3. Um Deus que é 3 pessoas. Não entendia. Aí o que eles, os patripacionistas, diziam? Esse Jesus de Nazaré que morre na cruz, ele, na verdade, não é o Filho encarnado, não é o Deus Filho. Ele é o Pai que encarnou. Quem morreu na cruz foi o Pai. Patripacionismo. Não o Filho de Deus. Monofisismo, pelagianismo. Aqui tem 14 heresias. É muita heresia. Até o século III. A igreja, vendo esses movimentos ensinados dentro da igreja, não é fora. Se fosse fora, a igreja não se preocuparia com eles. A igreja, guiada pelo Espírito Santo, resolveu responder a essas heresias com 3 instrumentos fundamentais para a fé cristã, usados pela providência divina para que a igreja pudesse continuar na história, porque a igreja poderia desaparecer. Ela poderia muito bem virar uma espécie de religião de mistério, ela poderia muito bem virar um ocultismo, uma forma esotérica de fé, ali na região da Ásia, e desaparecer com o tempo, cair em descrédito e desaparecer. Mas a providência levantou homens daquela época, os pais da igreja, entre eles, que o pastor Paulo mencionou aqui. E essa providência divina nos deu 3 instrumentos, que foram fundamentais para que a igreja pudesse chegar até hoje, aqui na Igreja Maranata do século XXI, aqui na Tijuca, do Rio de Janeiro. Que instrumentos foram esses? Primeiro, a igreja produziu o famoso credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, ou seja, universal, na comunhão dos santos, na coinonia, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Esse credo apostólico é uma teologia sistemática resumida. Aqui fala da encarnação de Jesus, da crucificação de Jesus, da humanidade, mas da sua divindade, da onde ele veio, do Deus Pai, que é criador do céu e da terra, não só criador do céu, como os gnósticos diziam naquela época, que Deus criou as coisas espirituais e as coisas materiais, um demiurgo é que criou. Não, ele é criador do céu, mas da terra também. Ele é o Deus, sim, que esperamos. Ele está, sim, à direita do Pai, voltará para buscar a sua igreja nas nuvens e teremos essa vida eterna. Esse credo apostólico, querido, deixa eu falar uma coisa para que meus alunos já ouviram isso. Não é católico. Não é católico. Tem irmãos que dizem assim, quando a Catedral Presbiteriana, que o pastor Paulo César tão bem conhece, e de vez em quando eles recitam o credo apostólico, eu acho maravilhoso. Aqui também? Maravilha, ó, maravilha para vocês. Muita gente não recita. Eu tive uma aluna que diz, mas pastor, Papa, né? Não, isso não pertence à Igreja Católica Apostólica Romana. Isso pertence à fé cristã, pertence ao cristianismo. E esse instrumento chamado
chamado Credo Apostólico surgiu lá no século III. Para quê? Para combater essas heresias que estavam atacando a ideia do Filho de Deus, ensinando o povo a errar. Um segundo instrumento que a igreja que a providência conduziu para nos legar o Novo Testamento. Esse Novo Testamento não caiu na cabeça. Os textos foram inspirados pelo Espírito Santo, os autores sagrados. E depois o Espírito Santo levantou homens para poder estudar os textos e dizer o seguinte: quais são os textos de fato inspirados? Porque quando a gente pensa em Bíblia, Novo Testamento, a gente pode achar o seguinte, que os únicos textos produzidos na fé cristã foram esses aqui. Não foram. Para os irmãos terem uma ideia, nós temos o Evangelho de Pedro, que não entrou no cânon. Nós temos a Epístola de Barnabé, que não entrou no cânon. Eu mencionei aqui, eu fiz a introdução com o livro de Atos, escrito por Lucas. Não temos na história apenas Atos de Lucas, nós temos Atos de Tomé, Atos de André. Lembra do Tomé, aquele Tomé que negou lá, que duvidou de Jesus? Há um livro chamado Atos de Tomé. O livro de Apocalipse a gente chama de Apocalipse, mas ele não é só nome de livro. Apocalipse também é um gênero. Existe a chamada apocalíptica. E vários livros de Apocalipse foram escritos. Um deles foi considerado inspirado. Esse que está aqui. Ora, esse processo de identificação do texto sagrado surgiu e foi deixado para a igreja o legado do texto fechado para combater essas heresias que surgiram aqui. Não tinha mais os apóstolos e a igreja disse o seguinte: nós precisamos. Já há o texto o cânon do Antigo, de Gênesis a Malaquias. Precisamos agora do cânon do Novo Testamento. O Antigo Testamento nos prometia Jesus. O Novo Testamento diz, atesta, confirma que ele veio. O Antigo dizia, o Messias virá. O Novo nos declara, ele veio, nasceu em Jerusalém, chama-se Jesus. Precisamos identificar esses textos e deixar para as congregações. Surge assim, então, o processo de identificação do Novo Testamento. A igreja institucional é que legou isso. E, por fim, os concílios. Os concílios eram reuniões de pastores, de bispos, de pensadores da igreja. Quando nós dizemos assim hoje, quando você tem um irmão assim orando, Pai, agradecemos porque Jesus Cristo, Deus Pai, Ele é Deus Pai, obrigado porque Ele é 100% homem, 100% Deus. Essa afirmação, ela é uma afirmação não só bíblica, mas ela é teológica também. E ela foi elaborada nos concílios. E os concílios surgiram para combater aquelas 14 heresias que eu mencionei aqui. Todas elas estão explicadas no livro. Eu cito essas heresias todas, dou nome, digo onde aconteceu, em qual país do mundo e tal, e explico e digo como que a igreja explicou, refutou essas heresias. Credo apostólico, cânon do Novo Testamento e concílios foram instrumentos levantados pela providência divina, dados à igreja, que a igreja usou, e sem elas, sem esses instrumentos, nós não estaremos aqui. A igreja seria pulverizada se não fosse por isso. A boa mão de Deus nos conduziu até aqui. E agora, para terminar mesmo, qual é o futuro dos desigrejados? O que vai acontecer? Eu pensei aqui em alguns cenários. Me parece que uma possibilidade para esses desigrejados, deixa eu achar aqui a quinta folha. Está aqui. Esses desigrejados, algumas coisas podem acontecer. Primeiro, eu acredito que muitos seguirão desiludidos, entristecidos, magoados com aquilo que experimentaram e não desejarão retornar. Tem outro cenário também. Aqueles que encontrarem uma comunidade saudável, com um pastor que se importe com eles, e não só com o que eles ganham, mas que o exame, de fato, esteja nos momentos mais dramáticos de suas vidas. Igrejas que produzem um sermão bíblico, onde as pessoas entram e ouvem a boa e cristalina palavra de Deus,
e encontra realmente uma família que se importa, eu creio certamente, porque eles próprios declararam isso, eles retornarão. Porque eles saíram, porque não aguentam mais o tipo de igreja que eles viviam. Eu acredito, portanto, que quando eles encontrarem uma comunidade de fé saudável, a porta de entrada poderá ser, sim, maior do que a porta de saída. E eles, sim, permanecerão conosco, servindo a Deus, colocando seus dons e seus talentos aqui, para a edificação da igreja e para a glória do nome do Senhor. Darcy Duzilek, saudoso Darcy Duzilek, na década de 90, ele foi pastor aqui em Itacuruçá. Foi presidente da Convenção Batista Brasileira. Ele escreveu um livro que é uma delícia, chamado A Igreja no Terceiro Milênio. E nesse livro ele já dizia que a igreja teria que desenvolver ferramentas para criar uma espécie de operação resgate para trazer para o nosso meio irmãos que saíram do nosso meio decepcionados. Eles podem entrar, podem ficar, se encontrarem uma comunidade saudável e bíblica. E eu espero que nós estejamos trabalhando por eles, servindo a Deus para que as nossas comunidades sejam de fato saudáveis e bíblicas, para que essas pessoas sejam cuidadas e amadas em nosso meio. Que assim seja, para a glória do nome do Senhor. Ei, muito obrigado, professor, pastor Idauro Campos. Eu queria dar alguns avisos aqui. O primeiro é que essa semana teológica é totalmente gratuita, mas nós queremos adorar a Deus com as nossas ofertas nessa hora. E queremos fazer isso porque temos responsabilidade. Você que entrou aqui e não é da igreja, sinta-se à vontade. Se quiser contribuir, faça-o com generosidade, fique à vontade também. Não faz mal nenhum você ofertar, não. Nós vamos fazer frente a todas as despesas que tivemos. Outra coisa, eu vou prometer a você que não vou passar de 9h20, tá bom? De 9h20. Você pode ficar mais 30 minutos, não tem problema nenhum. Então, peço aos diáconos que, por favor, distribuam os envelopes e você pode fazer a sua oferta neste momento. Igreja, expressão da graça de Deus na cidade. Quem esteve aqui ontem, faz assim, ó. Quem gostou, levanta a outra mão. Ih, rapaz, foi bom, né? Foi muito bom. Então, você já está fazendo aí a sua pergunta e você já pode... Ó, Daniela está assim, ó. Quem quiser fazer pergunta, é só pegar o papelzinho e já fazer a sua pergunta. E a gente vai começar aqui a conversar com o pastor Idauro Campos. Cadê o livro? Ó, o livro está lá. Aliás, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não... Quem não veio ontem? Levanta a mão. Bastante gente não veio ontem, né? Tem uma livraria aqui com excelentes livros. Aqui no refeitório. Você pode pagar no cartão, não pode, Rita? Pode pagar no cartão de débito. Vai lá, né? E pode pagar à vista também. Pode ir lá pagar à vista. E são livros teológicos, mas tem também livros devocionais. E, além disso, tem esse livro... Desigrejados, Teoria, História e Contradições do Niilismo Eclesiástico, Idauro Campos. Você que não sabe o que é niilismo, pergunta a ele. Entendeu? Ele vai falar o que é isso, tá bom? Eu já peguei, já dei uma folheada no livro, eu ganhei um, o pastor Paulo também ganhou outro, está lá no meu gabinete, está lá no gabinete nosso pastoral. Quanto que sai esse livro? 35.
Você chora para ele, dá um desconto, faz por 34 e é benção você. Já tem pergunta? Pastor Ari, começar os trabalhos? Pega aqui, ó. Pastor, fui de uma igreja que pregava a teologia da prosperidade e fiquei afastada por 10 anos, porque fui ferida em nome de Deus. Hoje sou da Maranata há 6 anos, porque uma amiga insistiu ou investiu em mim por 4 anos. O senhor acha importante insistir nessas pessoas? E como fazer sem ser chato? Quando saber a hora certa? A pergunta da irmã é fundamental, porque é interessante essa insistência da irmã em Cristo, que percebeu que ela podia ser trabalhada, até porque o desigrejado, ele é diferente do desviado. No livro eu faço essa distinção, não fazem parte da mesma categoria. Desviado é aquele que rompeu não só com a comunidade de fé, mas também com a conduta cristã. Ele volta para uma vida de dissolução, uma vida de pecado, uma vida torta, digamos assim. O desigrejado típico, verdadeiro, porque tem muito desigrejado que é desviado e que se esconde no movimento dos desigrejados. O desigrejado mesmo é aquele que rompeu com a comunidade, no caso da irmã, um abuso espiritual, foi ferida, mas ela continua crendo em Cristo. Há desigrejados, inclusive, que celebram a ceia com outros desigrejados, numa varanda, num sítio, dentro da sala de uma casa. E, portanto, a irmã era uma cristã que estava entristecida com a comunidade. Então, a insistência, nesse caso, é mais do que necessária. É o que eu disse no final. O Darcy Duzilek disse, na década de 90, que a igreja teria que desenvolver ferramentas, e nessa ferramenta, uma delas é o acompanhamento a esses grupos desigrejados. Então, o caminho é esse mesmo. Pastor, quais foram as outras contribuições da instituição igreja na história da humanidade? Teve várias. Se nós pensarmos, por exemplo, na área da educação, as principais universidades que temos hoje no mundo, elas nasceram dentro dos mosteiros. As principais universidades europeias, por exemplo, na França, na Itália, nasceram dentro dos mosteiros católicos, né? Então, os hospitais, para ter uma ideia, o conceito de financiamento público na área da saúde e na área da educação só foi desenvolvido pelos estados porque a igreja, primeiramente, o fez. Inclusive, o lema da Reforma Protestante era, se possível, ao lado de uma igreja, uma escola e um hospital, né? Porque na época da Reforma, século XVI, só quem tinha acesso à educação eram 2 grupos, que era o clero, a igreja, né, a liderança eclesiástica, e a nobreza. A população não tinha acesso à educação. A população formada por camponeses, pescadores, agricultores, não tinha acesso à educação. Então, como o lema da reforma foi sola escritura, um dos lemas, era necessário que o cristão aprendesse a ler. Não sabia ler, não tinha escola, era caríssimo. Quem assistiu o filme aqui, O Nome da Rosa, com Sean Connery, tem aquela cena dele, ele era uma espécie de mentor do noviço, que é aquele Christian Slater, né? Pago a peso de ouro por famílias abastadas, era a forma de educar caso você não nascesse na nobreza, e no clero não poderia nascer mesmo, né? E não é no clero católico. Então, como que poderia se ter proveito num culto protestante, se as pessoas não sabiam ler? Então, as igrejas começaram a montar escolas. O Martinho Lutero montou várias catequeses. O braço direito do Martinho Lutero era o Philippe Melanchthon. Ele foi praticamente não o financiador, mas o mentor do sistema público de educação na Alemanha. O Estado copiou o trabalho que os luteranos fizeram. Então, hospitais, educação, atividades humanitárias, a ideia de sepultamento, né, de sepultar com dignidade os seus mortos. Então, a instituição, além desses 3 legados colocados no livro, que são os legados principais, ela tem um histórico de contribuição em diversas áreas da sociedade.
Então, qual seria a base bíblica, referência, né, para a igreja institucionalizada, para as igrejas no modelo atual? Tem base bíblica esse modelo? Não, você não tem. Se você pensar em instituição, pensar em CNPJ, claro que não. Né? Na verdade, a institucionalização ela é um processo natural que resulta, legal, natural, que resulta do encontro, resulta da coinonia. Né? Você, por exemplo, tem um grupo de irmãos que se reúne, por exemplo, numa varanda. Né? Mora numa região que não tem igreja evangélica alguma, você começa a pregar naquele vilarejo, as pessoas se convertem, vão para a varanda da casa da sua avó, que mora lá, e você começa a celebrar os cultos. Né? Por mais não institucionalizado que você seja, não tem jeito, vai ter um mínimo de estrutura esse trabalho, vai ter que ter uma hora. Por exemplo, essas pessoas que você pregou o evangelho, que você não quer levar para uma batista, para uma assembleia, porque são instituições. Aí você, não, vamos nos reunir aqui na minha casa. Ok, na casa. Quando? Quando? Tem que ter um dia. Não pode ser todo dia, é um dia, até porque você trabalha. Tem que ter um dia. O sábado, a segunda, que é o seu dia de folga, né? Na casa do irmão João. Quando? Qual o dia da semana? Qual o horário? Você não vai chegar lá às 6 horas da manhã. Você tem que ter uma hora. Né? E ao chegar lá, o que vai acontecer? Não ficaremos um olhando para a cara do outro. Né? Alguém vai ter que cantar. E não alguém que seja... tudo bem, todo canto é bem-vindo, Deus olha o coração, mas alguém que pelo menos possa ajudar a conduzir. Alguém vai ter que ler o texto e explicar o texto. E vai ter que ser uma explicação, no mínimo, razoável. Porque senão você mesmo, que não é institucionalizado, vai criticar a pregação. Então, não tem jeito. Reuniu, tem ordem de culto. Eu não gosto de liturgia, pastor. Se você se reunir com 3 irmãos, três na varanda da sua casa, tem uma ordem de culto mínima. Isso é institucionalização, querendo ou não. Pastor, e vai crescer, né? E vai crescer. E aí depois a varanda faz como? E depois a varanda faz como? Faz um puxadinho. Exato, né? Faz um puxadinho. Não tem jeito, é inevitável. E aí vai recolher oferta, o dízimo. Para poder viabilizar o trabalho. E aí vai botar na conta de quem? Quem receberá esse valor? Eu não quero, senão o imposto de renda vem em cima de mim. Não tem como. E como eu disse, eu entendo a argumentação, por causa que eles veem uma estrutura muito pesada, né? Uma igreja que parece que só sabe ser institucional, uma igreja que parece que perdeu a sua dimensão profética, só sabe ser instituição, mas não tem como. A melhor forma da gente explicar, em termos de metáfora, seria a seguinte: você pode ter um vinho da melhor qualidade, ou um refrigerante da melhor qualidade, né? Uma água da melhor qualidade, mas para você ter acesso a esse conteúdo, ele tem que estar depositado numa espécie de recipiente. Você pega um dos meus amigos que eu cito no livro mora em Rio Grande do Sul, e quando ele traz para mim, ele traz garrafas de suco de uva concentrado da melhor qualidade. A igreja é esse tonel, a instituição é o tonel, é o barril, e é o de menor importância. O que importa é o conteúdo depositado nessa instituição. É o evangelho que é aqui pregado. Não importa se são 3 pessoas reunidas ou se são 1000. Me prove que as 1000 não estão diante de Cristo. A questão não é provar se os 3 estão cultuando. Claro que estão cultuando. Mas me prove que os 1000 não estão. Se o importante é estar diante de Cristo... Ora, se estão diante de Cristo, seja dentro de uma igreja maranata, que tem CNPJ, estatuto e regimento, ou está numa varanda, o que importa é que seja em espírito e em verdade. Então, a crítica à instituição, ela não faz sentido. Se os desigrejados não se filiarem a uma igreja, eles serão salvos? Segundo o seu entendimento, o que o senhor pensa sobre isso? Deixa eu fazer uma pergunta. O pastor está aqui para perguntar também ou para responder? Ele... Quer responder essa, reverendo? Olha, a gente tem que fazer a separação entre a igreja universal, né, espalhada sobre a face da terra, a igreja dita invisível, e as suas expressões locais visíveis. Né? Aqui é uma parcela visível da igreja invisível, a igreja maranata. Eu creio, né, que um irmão, como essa irmã
que esteve durante 4. Ela não estava fora do Evangelho naqueles 4 períodos, salvo se tivesse voltado para uma vida promíscua. Aí sim. Mas se não, ela é alguém que não congregou por A mais B, mas ela tinha temor de Deus, tinha piedade cristã, lia a sua Bíblia, e aguardando o momento de retornar ou não, mas com conduta cristã, ela é uma cristã. E no retorno de Cristo, ela vai para o céu do mesmo jeito. Agora, esse é o modelo deixado pelo Senhor do crente isolado? Essa aqui é a pergunta. Não. O modelo deixado pelo Senhor é de crentes que se reúnem numa grande comunhão. Grande. Esse é o modelo. Há exceções, pastor, de alguém que não consiga e está num lugar que não tem igreja e decepcionado. É possível, pela infinita misericórdia, mas não é o modelo deixado pelo Senhor. O modelo é de comunhão. Pastor, é possível ser desigrejado dentro da própria igreja? Ou seja, ser forçado a desigrejar, ser boicotado, ser asfixiado aos poucos pela liderança local? Rapaz, eu espero que isso não seja uma letra para alguém, né? Será que é? Tem quantos pastores aqui? Olha, Kevin DeYoung escreveu um livro chamado, 2 livros, aliás, um chamado Por que Amamos a Igreja, Mundo Cristão, uma delícia, né, o livro. E ele escreveu um artigo chamado, ele escreveu agora para os semi-igrejados. É o que entra aí. Não seria esse caso aí do irmão boicotado e que não está mais envolvido, de um cristão desigrejado, porque ele não desigrejou, ele continua dentro, mas ele está semi-igrejado. Ele está de corpo presente, mas não é envolvido. É possível? É possível, mas é o correto e o ideal? Óbvio que não. É exatamente isso aqui, se efetivamente não é membro, não toma ceia, não dá dízimo, não participa, é congregado ou desigrejado? Esse nem converteu, né? Não? Esse nem se converteu ainda. Vai converter, né? Vai, pastor, pode ir. É certo dizer, eu não tenho religião, eu tenho fé, porque a religião atrapalha a fé? Não, olha só, também entendo quando se quer dizer isso, né? Porque a religião ela tem normas, ela tem mecanismos para propiciar a salvação. Então, quando um evangélico, eu ouvi muito isso quando eu me converti. Na década de 90, era moda você dizer assim, não tenho religião, eu sou de Jesus. E o que tentava se dizer é que as religiões não salvam, quem salva é Jesus. Mas do ponto de vista da sociologia, nós somos religiosos. Você é cristão, então você é adepto, querendo ou não, de uma religião chamada cristianismo. Então, não há nenhum problema em nós reconhecermos a religião como uma expressão legítima da sociedade. A palavra religião significa religação, né? Religare. E fomos religados, reconciliados com Deus mesmo. Eu amo Jesus e tudo, mas se me perguntar, você é um homem religioso? Se a pessoa estiver me perguntando se eu creio num sistema de salvação e por isso eu estou no cristianismo, não sou religioso. Porque eu creio em Jesus Cristo, eu não creio no sistema, né? Agora, se a pergunta se refere a uma aderência, sou religioso, sou um homem religioso, sou cristão, para a glória do nome do Senhor. Apesar de tudo que foi dito, no que tange aos desigrejados, pontos negativos e tudo, o senhor acha que há algum ponto positivo? Sim. Ser desigrejado? Sim, eles, inclusive, os desigrejados, eles são um lembrete permanente que a igreja não é só a instituição, porque o lado institucional pesa muito mesmo. Eu que sou pastor de uma denominação histórica, a igreja congregacional, ela está no Brasil desde 1855 e foi fundada em 1650 na Inglaterra. É uma denominação histórica, com mais de 300 anos, portanto, com estatutos, com regimentos. Se nós não tomarmos cuidado, a gente termina valorizando mais esse lado institucional mesmo.
Então, os desigrejados estão sempre nos lembrando, olha, a igreja não é só isso. A igreja, o mais importante é o relacionamento com Deus, é a sua missão profética, é a missio Dei que não pode ser abandonada. Então, os desigrejados nos alertam, não nos deixam esquecer disso. Os desigrejados estão num processo de apostasia? Olha, das duas, uma. Não existem 3 exemplos na história. Eu gostaria que existisse, mas não temos. Das duas, uma. Não tem a terceira via. Ou os desigrejados, com o tempo, vão se institucionalizar, é inevitável, ou desaparecerão. Nós não temos na história ainda um terceiro exemplo de um grupo de desigrejado que ficou desigrejado ad eterno. Ou o grupo se organiza, no mínimo, uma vez por semana, tem horário, tem culto, ajuda a criança, tem escola dominical. É, na verdade, uma igreja sem nome. Igreja sem nome, desigrejada. Igual sorvete, lembra? Igual sorvete sem nome. Sorvete sem nome. Acabou. É. Acabou. Faliu. Acabou. Acabou. Na história das duas, uma. É isso mesmo. Na história das duas, uma. Deixa eu fazer outra pergunta, pastor. Por que os livros apócrifos não foram escolhidos? Eles são importantes para o estudo dos cristãos? São fundamentais do ponto de vista histórico. Históricos são. Por exemplo, antigamente, nas Bíblias antigas, você tinha, entre o Antigo e o Novo Testamento, 4 páginas em branco. Quem lembra disso? Levanta a mão aí. 4 páginas em branco. Entre o Antigo e o Novo. Isso acabou. Antigamente, as traduções antigas vinham. Essas 4 páginas em branco, elas eram um símbolo dos 400 anos de silêncio que Deus deixou o povo. Deus ficou 400 anos sem falar com o povo. Ele interrompe o silêncio com o profeta João Batista, a voz do que clama no deserto, né? E para você entender aquele período dos 400 anos de silêncio, tem 2 livros na Bíblia católica que são considerados apócrifos por nós, que são fundamentais, que são os livros de São Judas Macabeus, né? Porque o livro de Macabeus explica o que aconteceu nesse período de 400 anos. Não tem valor teológico, mas é riquíssimo do ponto de vista histórico. Posso perguntar aqui? Hoje existem grandes formadores de opinião, como Caio Fábio, que não somente apoiam, como fomentam o movimento desigrejados. Como lidar com esse tema sem provocar uma cruzada? Guerra Santa de rádio. Eles já começaram uma cruzada. Eles têm, inclusive, o Caio como porta-voz do movimento, né? Inclusive, a revista Cristianismo Hoje, na edição de outubro do ano passado, foi o 6º ano da Cristianismo no Brasil, o Caio deu uma entrevista, eu dei uma entrevista também nessa matéria, e o Caio, eu falando numa ótica e o Caio falando em outra. E ele alega, naquela revista, que ele se dirige via internet para um público de 3 milhões de pessoas. 3 milhões. 3 milhões, muitas delas ele declara que são desigrejadas. Então, como fazer sem promover uma cruzada, né, um movimento meramente reacionário? Primeiro, acho que é orando por esses irmãos, fazendo o que a experiência que a irmã nos narrou, ter paciência. Eu falei pelo primeiro grupo. O segundo grupo de críticos, eu sou mais resistente a eles, eu tenho mais dificuldade. Mas o primeiro grupo, de gente decepcionada, gente machucada, eu tenho uma misericórdia muito grande, porque eles estão como estão, não porque querem, mas porque foram colocados nesse lugar de desigrejados. Ter paciência, orar por eles, e mostrar que a igreja, apesar das suas contradições, dos seus erros, é um bom lugar para estar, é um lugar em que a gente aprende, é um lugar em que essa comunhão nos abençoa, ela é fundamental para a saúde da nossa fé. Eu caminharia nessa direção. Pastor, os anabatistas são hoje? Eles existem? Não, os anabatistas eles é um grupo, né? Um grupo que a Igreja Batista está vinculada a eles. Você tem os Amish nos Estados Unidos vinculados também, mas eles nunca formaram uma denominação anabatista. Era um grupo que dentro do movimento de reforma. Os anabatistas também são conhecidos como reformadores radicais. Eles criticavam a reforma de Calvino e de Lutero porque eles achavam a reforma de Lutero muito intelectualizada.
e eles queriam uma reforma mais radical no sentido do, por exemplo, um exemplo, Lutero não tinha nenhum problema com imagem. Nas igrejas luteranas de Lutero, poderia ter uma imagem lá de Nossa Senhora, uma imagem lá do Cristo crucificado, ele não se importava com aquilo. Os anabatistas, não, eles quebravam as catedrais, quebravam as imagens. Lutero, inclusive, teve muita dificuldade com esse grupo. Inclusive o pastor luterano que esteve aqui, dando um workshop, ele disse, o povo era analfabeto, não tinha como pregar o evangelho, explicar, se não tivesse uma imagem, uma representação. Ali, o batismo e tal, crucificação. Então, era assim. Depois, o povo foi sendo alfabetizado e isso foi caindo, não faz mais sentido hoje. Exato. E também aquela coisa, como essas imagens estavam inseridas num ambiente religioso, a atmosfera do lugar, com aquela primeira geração de pastores ela passou, aqui começou a venerar. Mas a imagem, no início, ela tinha uma função pedagógica. Como ensinar sobre Paulo? Um povo que não sabe ler. Então, vamos ter uma imagem. Olha, esse aqui foi o apóstolo Paulo, fez isso, fez aquilo outro. A intenção era melhor e qualquer um de nós, nascidos na época, faríamos a mesma coisa com grandes chances, porque era a forma. É a mesma coisa. Por exemplo, a estrela que guiou os 3 magos. Aquela estrela ficou feliz no dia que estava conduzindo os 3 magos até a manjedoura de Jesus? Ficou feliz? A estrelinha? Ficou? Mas você vai em revistas infantis, você vê lá a estrelinha com olhinho, né, com boquinha, sorrindo, porque está conduzindo os 3 magos. É uma representação para a criança. Minha filha tem 7 anos. Minha esposa utiliza dessas ilustrações para alcançar o intelecto dela. O burrinho que estava conduzindo o senhor, ele estava feliz, se sentindo útil? Não, mas nas revistas da CPA dele aparece lá com um sorriso de ponta a orelha. Né? Aquilo é bíblico? Então, quer dizer, é uma representação, uma forma de ajudar. É quase aquele burrinho do Shurek, né? Aí é por sua conta. Pastor, como lidar com um abusador espiritual? Como lidar com essa liderança doente, enferma? Essa pergunta é talvez uma das mais importantes nessa noite aqui. Veja bem, queridos, esses abusadores espirituais, eles se utilizam muito do medo, né? Botam medo nas ovelhas para que as ovelhas não os contestem. Não toque no ungido do Senhor. Não é bem assim. É o contrário que Paulo diz. Primeira carta de Paulo, capítulo 5. Presta bem atenção aqui. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5. Timóteo, pastor da igreja de Éfeso. Paulo diz assim, aos presbíteros que vivem no pecado, repreenda publicamente para que não mais pequem. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5. Liderança pode sim ser sujeita a uma repreensão. É bíblico. Eu sou pastor de uma comunidade. Se eu estiver errando, né, cometendo algum erro na condução, há irmãos da igreja que eu pastoreio que estão me ouvindo aqui. O Silvio, minha esposa, o César, eles têm autoridade de Deus para me repreender. Se eu estiver cometendo algum erro, pregando alguma heresia, né? Então, como lidar com o abusador? Não aceite ser abusado. Não aceite ser abusado. Se há algum abusador dentro da igreja, né, ame o seu pastor, mas senta com ele e diz assim, pastor, o que o senhor me fez, essa injustiça, isso aqui não foi cristão, isso aqui não é correto, a luz da Bíblia está errado. Pastor, quais são os riscos que eu corro se eu fizer isso? Dependendo da maturidade do pastor, você corre risco de ser até expulso da igreja. Mas se for um homem de Deus e que entenda que está sendo exortado por alguém que o ama e que quer o bem do pastor, né, e você percebeu que o seu pastor está errando, se você ama, se você não gosta do seu pastor, quer vê-lo longe da igreja, você não vai se importar, que no máximo que ele erre mesmo. Mas se você ama o seu pastor, considera, você vai, pastor, aquilo que o senhor pregou, aquilo que o senhor fez com aquela irmã, com aquela família, né, aquilo está errado. Não é assim que a Bíblia diz que temos que resolver os nossos problemas. É assim por diante. Lide com o abusador dessa forma. Não seja lacaio do abusador. Se coloque como homem e mulher de Deus diante de tais. Não se deixe abusar. Vocês me dão mais 5 minutos? 5 minutinhos? Olha só, pastor Idauro, a comunidade evangélica protestante brasileira, dentro do que se entende por igreja, a eclésia, perdeu a sua identidade?
Quais os motivos para que esta crise evasiva, de evasão, né, de convertidos? Perdeu sim a identidade. Quando você fala hoje, é muito interessante isso, porque o bispo Walter McAllister, que se vocês conseguissem trazê-lo também num outro momento, seria maravilhoso, né? O bispo Walter McAllister, ele hoje postou no Face dele exatamente a pergunta que me foi feita. Por que os evangélicos não querem mais ser evangélicos? E ele fala de uma liderança formadora de opinião que não quer mais ser identificado com o movimento evangélico porque acredita que o movimento perdeu a identidade. O que é ser evangélico no Brasil? Não sabemos exatamente o que é ser evangélico. Até um tempo atrás, o evangélico era o protestante, que tinha a Bíblia Sagrada como regra de fé e prática, né? E que entendia que a salvação era propiciada única e exclusivamente por Jesus Cristo. E que todas as bênçãos eram oriundas desse Cristo. Ok, isso é a justificativa do movimento. Mas dentro da realidade, você vê grupos que, na televisão, por exemplo, ensinam que, como eu já vi, eu vou falar aqui do que eu vi, e não do que me contaram. Eu vi uma determinada igreja, um programa na televisão, convidando os crentes a irem para o culto, cada um adquirir uma lâmpada de 100 volts, né? Essa lâmpada que está caindo em desuso. E o objetivo era iluminar os caminhos. Você que está com sua vida em trevas, e não estou falando da Universal, não, uma outra igreja. Você que está com a sua vida em trevas, ilumine o seu caminho. Ilumine. Nós aprendemos na Bíblia que Jesus é a luz dos homens, né? Ilumine o seu caminho. Nesse mesmo programa, eu dei um azar tremendo no dia, né? Porque foi isso. E depois a campanha do arroz da prosperidade. Porque o arroz, em algumas culturas, é símbolo de fertilidade. E esse grupo se define como evangélico. Quer dizer, o que é uma época que ninguém quer emitir opinião. A frase mais usada, uma das que mais aparece, você não pode julgar. Só quem pode julgar é Deus. E já que é assim, se eles são evangélicos, então vocês não são. A Maranata faz isso? Não. Tem aqui, pastor? Tem aqui lâmpada para iluminar os caminhos? Então tem alguma coisa errada. Ou eles estão certos e vocês estão errados. Vocês têm que ter lâmpada, então. O pastor Paulo tem que fazer uma campanha da lâmpada aqui. Tem que utilizar arroz de prosperidade. Porque se aquilo está certo, então tem que fazer. Me mandaram uma foto, pastor Idauro, assim, ó. Tal dia, grande campanha. Não traga a sua Bíblia. Deus falará diretamente com você. Exato. Isso é evangelho? Então, não tem identidade. Nós não sabemos exatamente o que é ser evangélico. Se isso é ser evangélico, pastor Carpenter, então eu não sou evangélico. Eu não sou. Se é ser isso, então eu estou fora, não sou.